E aí, pessoal, beleza? Vamos continuar falando sobre verbo? Então, vamos lá. Agora, a gente vai falar agora sobre os tempos em cada um dos modos. E, pessoal, a gente não vai ficar falando sobre como flexionar, né, os verbos, mas a gente vai ver quais os sentidos que cada tempo, cada forma verbal aí vai assumir, dependendo do tempo. Então, nós vamos começar a falar do modo indicativo, é aquele modo que expressa uma certeza, um acontecimento certo, real. Um acontecimento é expresso de forma precisa, segura. Então, a gente tem no presente do indicativo. No presente do indicativo, o almoço está pronto. Olha aí o verbo no presente do indicativo. Essa é uma declaração feita no momento que algo acontece. Então, quando eu vou fazer uma declaração, no momento que algo está acontecendo, eu vou usar o presente do indicativo. Caminho todos os dias. Nesse caso, está expressando uma atividade habitual. Também vamos usar o presente do indicativo. O presente indicativo também é utilizado quando a gente quer expressar a ideia de verdade universal. O sol é uma estrela. Ou quando a gente quer falar de um fato no passado, mas trazer esse fato presente para dar mais vivacidade a esse fato. É o que a gente chama de presente histórico. Isso é muito importante, porque já teve questão do Enem abordando esse tema. Em junho de 1839, nasce Machado de Assis. Olha lá, Machado já nasceu, já morreu, mas eu usei o presente aqui. Nasce, eu não coloquei nasceu, porque assim eu trago essa informação para esse momento e dou mais vivacidade para ela. Depois do jantar, conversamos sobre essa viagem. Então, olha lá. Pai, deixa eu viajar, deixa eu viajar. Depois do jantar, conversamos sobre essa viagem. É uma ação que vai acontecer no futuro. Poderia ter usado conversaremos? Poderia, mas o presente também entra aqui. É um fato futuro com valor enfático. Então, vou dar ênfase. Depois do jantar, a gente vai conversar. Depois do jantar, conversamos sobre isso. Agora, encerrou. Percebem? Já ouviram aí um presente do indicativo com valor futuro enfático? Hoje você lava a louça, ok? É um imperativo, no imperativo a gente sabe, né, que para dar ordem ou fazer um pedido, mas é um imperativo abrandado. Hoje você lava a louça, então, tipo, eu tô mandando lavar a louça, mas com carinho, né? Um imperativo mais abrandado. Bom, pretérito perfeito do indicativo. Dancei na festa ontem. Nesse caso, a gente tem uma ação concluída no espaço de tempo, no intervalo de tempo. Então, ontem, período da noite, eu fui a uma festa e dentro desse período de algumas horas eu dancei. Pronto, a ação aconteceu e acabou. Mas eu também posso usar o pretérito perfeito do indicativo para indicar, olha lá, dancei na festa ontem, para indicar uma ação no passado repetida durante algum tempo. Ele estudou durante 4 anos na capital. Então vejam que ele ficou na capital durante um tempo, esses 4 anos estudando, então eu posso usar o pretérito perfeito do indicativo para isso. No pretérito imperfeito do indicativo, nós comíamos salada todos os dias. Uma ação habitual no passado, uma ação que acontecia regularmente no passado, a gente vai usar o pretérito imperfeito. Era uma vez um lobo que morava na floresta. Aí a gente tem um passado sem localização precisa no tempo. Era uma vez. Tá no passado? Tá. Quando aconteceu? Não sei. Queria te contar uma coisa. A gente pode usar o pretérito imperfeito também para indicar um desejo, num tom amistoso, num tom coloquial, certo? Ou nós almoçávamos quando você ligou. A ação de almoçar foi interrompida ou inacabada, certo? Você ligou, eu estava almoçando, tive que parar. Então, nós almoçávamos quando você ligou. Pretérito mais que perfeito indicativo. Esse é um tempo que praticamente está em desuso na língua. Na linguagem coloquial, ninguém utiliza. Na linguagem coloquial foi substituído pela locução verbal. Pela locução verbal, um verbo auxiliar, mais um verbo no particípio, ok? Por exemplo, tinha saído como nessa oração.
Quando a campainha tocou, ele já saíra. Veja que ninguém fala isso. Ele já tinha saído. Verbo auxiliar, mas verbo principal no particípio. Quando que a gente vai usar o mais que perfeito do indicativo? Quando é uma ação no passado, anterior a uma ação que também está no passado. Olha lá, quando a campainha tocou, é uma ação no passado. Ele já saíra. Ele saiu antes da campainha tocar. Então, é uma ação no passado, anterior a outra ação no passado. Aí que usa o pretérito mais que perfeito do indicativo, que praticamente na linguagem coloquial ninguém usa, a gente já substituiu pela locução verbal, certo? Ou ele também é usado para expressar desejo, em frases exclamativas. Por exemplo, quem me dera. A gente também usa o pretérito mais que perfeito. Futuro do presente do indicativo. Chegarei depois do almoço. Uma ação que ainda vai acontecer, ainda não aconteceu. Será esta a melhor escolha? Veja aí que o futuro do presente traz uma ideia incerta. A gente não tem se será esta a melhor escolha, não dá para saber. Não matarás. Pode ser também um comando, futuro do presente, substituindo o imperativo, que é normalmente o modo que se utiliza para dar uma ordem ou fazer um pedido. Futuro do pretérito do indicativo. Ele me falou que assinaria os papéis hoje. Então, a gente tem uma ação futura em relação a uma ação no passado. Agora, você gostaria de provar um tamanho maior? Uma suposição de um fato, um valor hipotético. Eu não tenho certeza. Tá lá na loja, eu sou a vendedora na loja, tô vendo que a cliente está se espremendo numa roupa. Você gostaria de provar um tamanho maior? Né? É uma hipótese, uma suposição, né? Então, a gente usa o futuro do pretérito. Agora, se você acordasse mais cedo, não chegaria atrasado. Aí a gente tem uma condição que acaba não se concretizando, porque pela oração a gente vê que a pessoa já chegou atrasada, não tem jeito. Gostaria que você falasse mais baixo. Uma ordem suave, branda, a gente usa também o pretérito do futuro do pretérito do indicativo. Agora, os tempos no modo subjuntivo. O modo subjuntivo a gente já viu, já falou sobre ele, é aquele modo que expressa uma hipótese, certo? Uma dúvida. Então, presente do subjuntivo. Que você tenha muitos anos de vida. Normalmente a gente usa aí uma expressão de um desejo de que algo se realize. Agora, no pretérito imperfeito do subjuntivo, se você encontrasse uma lâmpada encantada, qual seria seu desejo? É uma hipótese, certo? Se você encontrasse, uma hipótese, talvez você tenha sorte, né? Encontre aí uma lâmpada com um gênio dentro, uma hipótese. Futuro do subjuntivo. Quando o dinheiro estiver na minha conta, liberarei a entrada. Possibilidade de se realizar no futuro. Talvez se realize, certo? O modo imperativo não tem os tempos, mas ele tem o modo imperativo, lembrando, né, aquele modo que indica uma ordem, um comando, um pedido, uma sugestão, certo? Ele sempre vai ser usado no presente. E aí ele pode sumir tanto a forma afirmativa quanto a forma negativa. Na forma negativa a gente vai ter um não na frente. Então, lá, pare com essa brincadeira. É uma ordem, imperativo afirmativo. Vá embora e não olhe para trás. Colocamos o não na frente do verbo na forma imperativa, então aí a gente tem imperativo negativo. Agora a gente vai ver esses tempos verbais acontecendo em alguns tipos textuais, porque dependendo do tipo textual, ele, por conta da sua estrutura que a gente já trabalhou nas aulas sobre gêneros e tipos textuais, tem alguns modos verbais e alguns tempos que se adequam melhor. Olha só, aqui tem um exemplo de uma descrição. A descrição é um tipo de texto que retrata simultaneidade, certo? Já que a percepção de quando a gente tem uma descrição é de um tempo parado estático. Então, nesse caso, vão ser utilizados mais o presente do indicativo e o pretérito imperfeito do indicativo também. Olha lá.
Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum 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 crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns após outros lavavam a cara incomodamente debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se. As portas das latrinas não descansavam. Era um abrir e fechar de cada instante, um entrar e sair sem tréguas. Um pequeno trechinho aí do Cortiço do Aloysio Azevedo. Veja que ele está descrevendo uma situação que acontecia no Cortiço, certo? Era algo frequente ali no Cortiço, e aí ele, como ele está descrevendo uma situação, ele acaba utilizando os verbos no pretérito imperfeito do indicativo. A narração. A narração é um tipo textual marcado pela progressão temporal, porque a gente vai contar uma história. Então, o narrador vai ali contar fatos numa perspectiva de anterioridade. Ele vai prever esses fatos, ou de posterioridade. O fato já aconteceu, ele está contando, certo? Então, os tempos verbais que mais são utilizados são, quando ele está aí nessa questão da posterioridade, contando fatos que já aconteceram, os tempos verbais no pretérito. Agora, quando a gente tem aí essa relação de anterioridade, a previsão de fatos, como textos proféticos, né, narrativas proféticas como horóscopo, previsão do tempo, profecias, aí a gente vai ter o futuro, presente ou passado envolvidos nesses textos. Então, olha um exemplo. Pouco tempo depois, eles estavam diante de uma casa toda feita de doces e bolo. Havia sorvete, balas e bombons no jardim. Famintos, João e Maria começaram a comer parte da casa até que subitamente a porta se abriu e de lá saiu uma velhinha que não enxergava bem. Ela era, na verdade, uma bruxa. Então veja aí que nós temos todos os verbos no pretérito, no caso aqui, o pretérito imperfeito, certo? A dissertação. A dissertação é marcada pela análise, interpretação e explicitação de um ponto de vista sobre a realidade. Então, nesse caso, serão utilizados normalmente o presente no indicativo, com valor de verdade universal, atemporal, e o futuro do presente, certo? Já que vai apresentar aí verdades tentando persuadir o interlocutor. Aqui eu trouxe um trechinho de uma redação nota 1000 do Enem. A obra musical Admirável Chip Novo, da cantora Pitty, retrata, olha lá o presente, a manipulação das ações humanas em razão do uso das tecnologias que findam por influenciar o comportamento dos indivíduos. Não obstante, tal questão transcende a arte e mostra-se presente na realidade brasileira através da filtragem de dados na internet e sua utilização como ferramenta de determinação de atitudes, consequência direta do interesse do mercado globalizado e da vulnerabilidade dos usuários. Assim, torna-se fundamental a discussão desses aspectos a fim do pleno funcionamento da sociedade. Então vejam que a gente tem aí o uso do presente na dissertação. A injunção, o texto injuntivo, a gente já viu, é aquele texto que busca dar ordens. Então, nele, normalmente, a gente vai usar o modo imperativo. Aqui, nessa tirinha, a gente tem a simulação da leitura, né, de um manual de instrução, que é um gênero textual que a gente já falou sobre ele, que busca orientar o leitor. Mas aqueles funcionários não são operadores de caldeiras. Tem todo um treinamento, estágio, relaxa, eles têm um manual. Passo 1, abra a válvula. Ok, o personagem abre depois de fechar a válvula B. Então, já estão todos ali machucados. Então, abra a válvula. Então, olha aí, imperativo, uma ordem, certo? Bom, essas foram aí as noções de tempo e modo dentro do funcionamento da linguagem e do texto. É muito importante que nós consigamos, na leitura do texto, identificar esse funcionamento dos verbos, beleza? Então, até a próxima aula!